Fala galera, tá começando por aqui mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês algumas curiosidades sobre os episódios de Chapolin que nós contamos com a participação das ficções, dos grandes efeitos especiais. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo e roda a vinheta. Bem galera, o Chapolin Colorado tem cenários com uma amplitude muito grande. Para quem não sabe, tanto o Chaves quanto o Chapolin eram gravados na época com 3 câmeras diferentes. E a cada episódio de Chapolin Colorado, mais de 20 cenários eram utilizados, já que Chapolin se passava em um seriado que a cada episódio Chapolin estava em um lugar. Uma vez ele estava no Velho Oeste, aí depois ele estava mais para o futuro. Inclusive, existe uma teoria de que um dos poderes do Chapolin Colorado é ser um viajante do tempo. Daqui uma hora ele está em 1500 e depois já está em 1800. Bem galera, um dos primeiros episódios que eu me recordo que tem muita ficção do Chapolin Colorado é um dos meus episódios favoritos, um dos primeiros episódios que eu comecei a assistir, já que eu mesmo, não sei vocês, aproveita e comenta, eu demorei bastante para assistir tanto Chapolin quanto eu assistia Chaves, assisti muito mais Chaves, e aí a gente tem o episódio Os Marcianos. O episódio Os Marcianos, que se eu não me engano é de 1977, se eu errar o ano, eu me corrijo nos comentários. Esse episódio é muito engraçado, já que a gente tem um marinheiro que descobre que um OVNI está na Terra. E aí ele avisa a todos que os marcianos estão invadindo, porém ninguém acredita nele. Aí a gente tem o Chapolin Colorado que é acionado para resolver o caso. Algumas cenas engraçadas que tornam esse episódio épico são o Chapolin ser enganado pela mulher extraterrestre, já que ele fica interessado nela e acaba sendo enganado, o marinheiro ficando com uma pulseira que controla o braço e não percebendo, infelizmente inclusive... Que bonito! Não contavam como... mamãe, socorro, Esse episódio não está mais disponível no YouTube. Se eu não me engano, a segunda versão dele ainda está disponível. Essa primeira versão, que é muito melhor do que a segunda, infelizmente não tem. Inclusive, essa primeira versão conta com o professor Girafales e a Dona Florinda interpretando os dois extraterrestres. Na segunda versão, já é a Florinda Mesa e o Edgar Vivar. É a Dona Florinda e seu Barriga. Uma curiosidade que eu tenho sobre esse episódio é que tem algumas cenas que os humanos sabem lidar com os extraterrestres. Principalmente na cena final, em que aparece o Chapolin controlando a nave dos ETs. Então foi muito legal esse episódio de Chapolin, que o Chapolin lida com algo que essa humanidade não tem controle, que são coisas de outro mundo. E falando nisso, eu quero falar do episódio A Aventura em Vênus. Já que o episódio de Vênus, galera, é um episódio muito legal, um episódio que tem uma pegada mais diferenciada, principalmente porque o Chapolin tenta se comunicar com 2 venusianas que estão com medo por eles estão invadindo o seu planeta. E aqui eu tenho que falar pra vocês sobre uma coisa muito importante. Eu não costumo falar sobre coisas que vão além do seriado, mas eu tenho que falar sobre a referência que foi feita nesse episódio às visitas que são feitas realmente em Vênus. Inclusive, fazem várias visitas mensalmente, eu acredito, e até anualmente. Esse episódio, inclusive, teve essa referência, pois realmente costumam invadir aquele lugar. Inclusive, uma outra curiosidade é que eu vou falar sobre o episódio de Marte, mas nesse episódio o Chapolin tenta se comunicar e às vezes até consegue. Ele consegue entender o que elas estão falando. Sem falar no superpoder do Chapolin Colorado de não precisar usar um capacete. Ele consegue respirar em Vênus normalmente. Esse episódio é engraçado e ele salva a vida das venusianas que moram ali. Agora vou falar sobre o episódio As Aventuras em Marte. Só Chapolin conhece como a palma da mão. Viagem leva 4 milhões de anos. Puxa, muito mais tempo do que a gente leva pra chegar a Brasília. Porque esse episódio é especial. Pra mim, inclusive, também tem referências. Algumas cenas boas desse episódio é o Chapolin viajando até Marte, já que ele precisa ajudar a estação espacial a chegar até lá. E ele consegue chegar até lá, respirar normalmente. Se eu não me engano, diferentemente do episódio de Vênus, esse episódio o Chapolin sim vai pra lá com um capacete e ele precisa explorar o planeta. Agora, uma curiosidade interessante é que temos uma cena do Chapolin Colorado tentando se comunicar com a nave espacial.
aqui é o Chapolin Colorado falando com a Terra, aqui é o Chapolin Colorado falando com a Terra. E aí a resposta que o Chapolin recebe é lero, 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 lero. Pra quem não sabe, essa cena faz uma referência aos soviéticos que foram abandonados na estação espacial na corrida espacial. Pois é, eu não sei se você se lembrava dessa história, mas o Chapolin Colorado fez uma referência a esse acontecido. É por isso que a moça responde Chapolin com um lero lero e deixou eles lá. Se você não sabia disso, comenta aqui embaixo. Agora, uma outra curiosidade, eu vou falar sobre um outro episódio que também tem muita ficção do Chapolin Colorado, que é o episódio dos duendes. Esse é um dos episódios mais assustadores de Chapolin Colorado, e eu sinceramente concordo, porque eu já vi um pouquinho assim e dá medo, realmente. Aqueles bonecos são bizarros. O Chapolin Colorado precisa investigar uma mansão que está sendo atacada por duendes. Eles estão dominando o local. E no final do episódio, eu não vou falar muito sobre o episódio não, porque quando eu não conheço muito do episódio, eu prefiro não comentar. Mas no final do episódio, o Chapolin descobre que eles eram robôs que estavam sendo controlados. E aí uma outra curiosidade é que nesse episódio, nessa ficção, e é uma ficção assim que é descoberta, apesar de ter alguns episódios de Chapolin, que a ficção ela é uma coisa que você tem que descobrir o que está acontecendo, continua sendo ficção. E aí a gente tem o Chapolin Colorado usando uma água de Jamaica como uma armadilha. Você também, Chapolin Colorado? Não quero mais ver nenhum dos dois. Escuta, fique sabendo que ninguém me expulsa, muito menos um pirralho desviolado. Para pegar os duendes. E no final ele descobre que eram robôs. Agora vamos para um outro episódio de Chapolin que eu tenho certeza que você se lembra, você gosta, que é o episódio Branca de Neve e os 7 Flies. Esse é o meu episódio favorito de Chapolin. Não sei você, mas pra mim é o melhor. Além de juntar Chaves e Chapolin no mesmo ambiente com o Chapolin lá na escolinha, que é sensacional a ideia do Bolanhos, eu sinceramente gosto muito desse episódio por conta de tudo. As cenas engraçadas da Branca de Neve com os anões, o Zangado, o Dengoso, que é muito tímido. Tem muitas cenas boas. O Chapolin Colorado usando a marreta dele para acordar a Branca de Neve, entre outras. Sem falar na Maria Antonieta de Las Neves, que contou com uma maquiagem simplesmente sensacional para se passar por uma bruxa. A história ficou sensacional por ele ter usado uma história dos irmãos Greens e transformaram em uma história de humor, já que era uma história um pouco mais dramática, né? Um pouco mais daquela coisa de você chorar porque a Branca de Neve se deu mal, mas ficou muito legal. Sem falar no fato de que eles não usaram um príncipe. Eu não sei pra você, mas pra mim essa é a melhor parte da versão do Bolanhos. Eles não utilizaram daquela coisa um pouco, como é que eu posso dizer? Não parada, é que eu esqueci a palavra agora, mas eles não usaram desse método que sempre se repete nas histórias de clássicos. É claro que eu gosto, mas que foi legal ele ter usado o Chapolin Colorado e a marreta acordando ela, foi engraçado, ficou na pegada Bolanhos, ele não tirou da sua essência de humorística para fazer a história, não colocou nem príncipe na história, então ficou muito bom de verdade. Se você gosta desse episódio, comenta aqui embaixo também. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece, é só se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Planeta Chip está te esperando, eu sempre espero mais público aqui para agradar vocês com conteúdo de Chaves, Chapolin e todas as séries de Bolanhos. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima.